Olá, jovens, tudo bem com vocês? Estamos tendo a alegria de iniciarmos mais um novo trimestre de estudo da lição jovem. A temática desse novo trimestre, o verbo, estaremos estudando o livro de João. E, queridos, será uma oportunidade ímpar podermos estudarmos a palavra do Senhor, passarmos 13 semanas estudando o Evangelho segundo João e você será tremendamente abençoado. Seja muito bem-vindo para o nosso esboço comentado. Antes de seguirmos, não esqueça, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. Vamos então, queridos, para a temática desta semana. A primeira lição, estamos apenas no início do trimestre. Está com sua lição em mãos? Então, cola na lição e vamos juntos para mais uma temática. Tema da semana: Deus encarnado. Vamos para a nossa parte introdutória. Na nossa parte introdutória, trago a grande pergunta da semana. Afinal, no fim das contas, quem é o Verbo? Essa é uma pergunta muito óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito. Queridos, o Evangelho de João apresenta Jesus de uma maneira única e profundamente teológica. O Evangelho de João é um evangelho diferente dos demais, de Mateus, Marcos e Lucas. Desde o início, João identifica Jesus como o Verbo, Logos, ou a palavra que existia com Deus e era desde o princípio, trazendo uma visão clara da divindade de Cristo. Ao contrário dos outros evangelhos que começam com narrativas da vida terrena de Jesus, João destaca sua natureza eterna e celestial. Ele enfatiza que Jesus não é apenas um mestre ou profeta, mas o Filho de Deus enviado ao mundo para revelar o Pai e oferecer salvação através de sua vida, morte e ressurreição. Ei, tá comigo aí? Cola então no esboço da nossa semana, estruturada em 4 tópicos, sendo o primeiro no princípio. Nesse primeiro tópico nós aprendemos, queridos, que João ele revela Jesus como Filho de Deus, fortalecendo a fé dos crentes, convidando novos convertidos a reconhecê-lo como Salvador. Segundo tópico, ouvindo a abertura, é o momento em que o livro iniciamos o estudo do livro. João apresenta a criação pelo verbo, logos, a palavra, Deus desde o princípio e o conflito eterno entre a luz divina e as trevas. O verbo e a criação é o terceiro tópico. Nesse tópico, nós aprendemos que a luz verdadeira se fez carne, revelando a glória de Deus em graça e verdade, acolhendo a todos, mas sendo rejeitado pelo mundo que não o reconheceu. Interpretando o verbo é o quarto tópico. A Trindade composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo é eterna e igual, atuando na criação do universo e na redenção da humanidade. Vamos aprofundar em cada tópico, um pouquinho mais em cada tópico da semana. Vamos então ao primeiro, no princípio. E aqui, querido, nós podemos estabelecer um paralelo entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, cada um tem um objetivo, como, por exemplo, o evangelho de Mateus tem um propósito a ser escrito, dirigido aos judeus, a presença de Jesus como Messias, profetizado no Antigo Testamento, conectando as escrituras e a genealogia de Davi. Marcos, o propósito é escrito para romanos, destaca Jesus como o servo sofredor e poderoso, com foco em seus milagres e ações rápidas. É o evangelho mais direto e conciso. Já o evangelho de Lucas, o propósito é voltado para os gentios, especialmente os gregos, mostra Jesus como salvador de todos, enfatizando sua compaixão pelos marginalizados, uma abordagem histórica detalhada. Porém, o evangelho de João, ele é diferente. Em quais aspectos? Evangelho de João, propósito. João tem um propósito teológico profundo, destacando a divindade de Jesus. Ele foi escrito para fortalecer a fé dos crentes e alcançar novos convertidos, mostrando que Jesus é o Filho de Deus e Salvador do mundo. Então, estabeleça esse paralelo, compare, faça esse paralelo, apresentando o propósito dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e o propósito do Evangelho de João e na sua unidade de ação, e eu tenho certeza que a sua unidade de ação será muito abençoada por essa abordagem. Dando sequência, vamos ao próximo tópico da semana, ouvindo a abertura. Queridos, João capítulo 1, verso 1 é bem direto, né?
Por isso que o Evangelho de João é um evangelho distinto, porque é diferente dos demais. E João já apresenta no início do seu livro, no primeiro capítulo, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 18, nós entendemos um pouquinho mais. João ele fala de forma mais clara ainda, né? O Verbo habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Se nós substituirmos, queridos, a palavra verbo pelo nome Jesus, o verso bíblico ficará da seguinte forma: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, exatamente. Aqui nós podemos destacar dois pontos muito importantes já no início do capítulo: criação. João introduz a criação através do verbo, do Logos, a palavra que é Deus, e estava presente desde o princípio. E aqui ele apresenta, queridos, uma realidade. Luz versus as trevas. O Evangelho de João apresenta conflito entre a luz, que é Deus, e as trevas, que é o próprio Satanás. Uma batalha espiritual constante, constante. E essa batalha espiritual se torna uma realidade após a entrada do pecado no nosso mundo. E não podemos esquecer que essa batalha é uma batalha constante. João ele reforça esta ideia. Dando sequência, queridos, ao próximo tópico, o verbo e a criação. Aqui nós podemos perceber uma interação do verbo com o mundo. A luz verdadeira ilumina a todos. Rejeição do mundo, o mundo não o reconheceu como filho de Deus, como Messias. Rejeição pelos seus, os seus não o aceitaram. Aceitação e filiação aos que o receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Encarnação e graça, o Verbo se fez carne e manifestou sua glória. Testemunho de João, ele afirmou a preeminência do Verbo, graça sobre graça recebida por todos. E aqui nós podemos também ainda concluir revelação completa. Jesus trouxe graça e verdade, revelando Deus. A voz profética diz que Cristo era o pensamento de Deus tornado audível aos seres humanos. Hashtag está na lição. Esta é a razão pela qual o Verbo se fez carne, para que pudesse tornar Deus conhecido em um mundo que está envolto em trevas, por não conhecer o Pai. Uma vez que o Verbo se fez carne e tem um objetivo, um propósito, revelar Deus a este mundo, ou seja, revelar Deus a mim, a você, a sua família, a sua igreja, a sua unidade de ação, como nós podemos nos relacionar com este verbo? É uma pergunta também muito óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito. Dando sequência, querida, ao próximo tópico, interpretando o verbo. E aqui nós temos algumas correntes de pensamento a respeito da encarnação de Jesus, como por exemplo, o adocionismo, Jesus era humano e foi adotado por Deus, tornando-se divino. O arianismo, Jesus foi criado por Deus e só depois se tornou divino. Docetismo, Jesus apenas parecia humano, mas não tinha um corpo real. Nestorianismo, Jesus tinha duas naturezas separadas, humana e divina. Então, essas correntes de pensamento afirmam essas situações sobre a encarnação de Jesus. Será que essas cosmovisões, correntes de pensamento são verdadeiras? Como podemos interpretar corretamente o verbo, a palavra? Primeiro passo, queridos, precisamos ser humildes. Reúna e analise os textos bíblicos buscando a harmonia e as ideias centrais. Verifique qual interpretação se alinha com o conjunto das escrituras. Se houver incoerências, investigue mais. Entre o que as correntes de pensamento diz, entre o que até mesmo o seu líder religioso diz e a palavra de Deus, nós devemos sempre optar pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o assim diz o Senhor, está registrado, o assim diz o Senhor. E o que a palavra de Deus nos orienta, nos guia com os achismos modernos não deve permanecer, queridos. A palavra de Deus tem autonomia inicial e final sobre as nossas vidas. A Bíblia ensina que a divindade
ou Trindade é formada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os três são eternos e iguais e estiveram envolvidos na criação do universo e na redenção dos seres humanos. E o Evangelho de João traz, enfatiza essa realidade sobre a Trindade e sobre a criação do universo. Queridos, quero concluir com a seguinte afirmação. A voz profética no livro Evangelismo diz o seguinte: Cristo é o Filho de Deus, preexistente, existente por si mesmo. Ao falar de sua preexistência, Cristo conduz a mente ao longo dos séculos incontáveis. Jesus nos garante que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja voz os judeus estavam então ouvindo havia estado com Deus, como alguém que vivera sempre com ele. Queridos, essa é apenas uma rápida introdução aos assuntos que estudaremos ao longo desse trimestre. Que Deus ele te abençoe, que você tenha um ótimo sábado e uma ótima recapitulação da lição aí na sua unidade de ação. Que Deus te abençoe e até a próxima semana com mais um esboço comentado da lição. Valeu, fui!